Graça e paz, boa noite. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, sejam bem-vindos a este tempo de reunião de culto. Meu anseio é que, em primeiro lugar, o Senhor se agrade com o que nós vamos entregar a Ele. Mas meu anseio também é que o seu coração receba uma palavra do Senhor, a palavra que você precisa receber do Senhor essa noite. Toda a glória e toda a honra seja dadas ao Senhor. Eu queria te convidar a neste momento, a neste tempo, nós iniciarmos. Se você puder fechar os seus olhos e começar a engrandecer o nome daquele que vive e que reina, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Nós erguemos o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Nós queremos te cultuar. Queremos te cultuar, papai. Queremos te cultuar, Espírito Santo de Deus. Queremos te dar glória, queremos te dar honra e declarar que tu és santo, santo, santo. Tu és excelso. Toda a terra está cheia da sua glória através de nós. Que a tua glória, Senhor, venha emanar através de nós, Deus. Que a tua glória venha permear os lugares através de nós, não apenas com o que cantamos, mas com o que somos. Nós te adoramos, Senhor. Ser entronizado nos louvores, ser entronizada em meio à adoração, Senhor. Queremos, Senhor amado, te dar um culto, Deus. Sabemos que o melhor que fazemos, Senhor, não chega nem aos pés daquilo que o Senhor é merecedor de receber. Mas nós queremos dar o nosso melhor, Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor por Ti. Espírito Santo de Deus, toca nos corações essa noite, toca em vidas essa noite. Pai, eu não conheço todas as pessoas que estão nos assistindo, eu não sei o que elas estão vivendo, mas o Senhor conhece. Espírito Santo, por favor, toca nos corações, aquiete corações, quebranta corações. Convence, Espírito Santo, corações essa noite do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos, ó Pai, constrange-nos, Espírito Santo de Deus. Se há um coração triste, Senhor amado, Espírito Santo de Deus, toca. Se alguém que nunca provou, Senhor, do amor de Jesus, toca, Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Pai se agrada, o Pai se alegra com isso. Enquanto nós cantamos, enquanto nós ministramos, Senhor, enquanto nós adoramos ao Senhor, que vidas sejam tocadas, ó Deus. Que vidas sejam tocadas, a tristeza se converta em alegria, o pranto em júbilo, Senhor. A mágoa, Senhor amado, em amor. A dor, Senhor amado, seja sarada, sanada em meio aos louvores e em meio à adoração. Porque onde o Teu Espírito Santo está, Senhor, ali é liberdade. E onde o Teu Espírito Santo está, ali também há transformação. E eu creio que o Senhor está em nós. Então nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Senhor.
morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo e teu poderoso nome, Senhor. Nós te adoramos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és aquele que era, aquele que é, e o Senhor sempre será. Tu sempre serás, Senhor. Nossas vidas estão em Ti. Nossas vidas estão em Ti, Senhor. A Sua vida está em nós. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Diga, Tu és santo, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável.
digno de tudo, Senhor. Tu és digno. Então mostra quem
Jesus, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Boa noite, graça e paz. É com privilégio e agradeço a Deus por estar nesse momento para compartilhar com vocês o motivo de oração e gratidão a Deus nesses dias tão difíceis, né, que a gente está passando. E eu tô com os nomes aqui que a pastora Sandra passou para mim, para estar orando. E a primeira pessoa pelo qual pedi oração para você mesmo, por ela mesma, né, foi a Cláudia Tomazini. Ela pede oração pela sua saúde, né, a saúde própria dela, por ela mesma, né. E eu vou já orar por cada pedido, eu vou apresentando a pessoa e já pedindo a oração, amém? Pai querido, Senhor, Pai querido, eu coloco diante de Ti, Senhor, a Tua presença, a Cláudia Tomazini, Senhor. Ó Deus, ela pede por uma saúde. Pai, ela não disse o porquê, nem o para quê da enfermidade, o que ela tem, o que ela não tem. Mas Tu és um Deus que tudo sabe, Senhor. Tu és um Deus que conhece a Cláudia desde o ventre de sua mãe. Tu sondas e conhece, Senhor, o íntimo dela. Senhor, Tu fez ela no ventre da mãe dela, células por células, Senhor. Tu conhece, Senhor, cada pedacinho do seu ser. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, cura as suas enfermidades. Porque, Jesus, a Tua palavra diz que Tu já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas são todas. E eu creio que nós temos que tomar posse dessa vitória. Eu sei que são sintomas, né, são dores, o corpo sente, né, o corpo padece, o corpo reclama quando tem uma área enferma. Mas eu creio, Senhor, que Tu, Senhor, pode tocar o Teu mão de poder ali, Senhor, e curá-la. Deus, que também se ela estiver aqui no médico, que Tu use a mão do médico, Senhor, os exames para que ela possa saber o que ela tem e ser curada através de medicamento também, porque Tu deu sabedoria ao homem para que estudasse e se formasse, conhecesse e formaste e fabricaste os remédios, as vacinas, a cura através dessas coisas. Mas Tu está no controle de todas as coisas. E Pai, em nome de Jesus, visita a Cláudia, onde ela estiver. Cura ela, Senhor, alma, corpo e espírito. Senhor, faz com que ela fique sã, que ela possa compartilhar, Senhor, os milagres que Tu fizeste na área da saúde dela, Pai. Em nome de Jesus, porque Tu és um Deus, Senhor, que estabelece a saúde, Senhor. Tu conhece a cada um, Senhor. E eu creio, Pai, e já agradeço porque sei que Tu me ouves. Eu creio que Tu me ouviste a oração feita neste lugar. Pai, também coloco diante de Ti, Senhor, a Sandra, Pai. Ela pede oração pela igreja e pelos irmãos, porque ela tem notado que há muita tristeza entre os irmãos na igreja. E acredito que falta o óleo da alegria. E esse óleo da alegria só Tu podes derramar sobre nossas vidas. Derrama sobre a Tua igreja, o Teu povo, Paizinho amado, o óleo da alegria. O óleo da alegria. Derrama sem medida sobre nossas vidas. Porque os dias são maus e as coisas são tão tristes, tão cruéis as coisas que estão acontecendo nesse tempo, nesse século. Então é natural que a pessoa olhe para isso e se sinta desanimada, sem fé, sem forças, né? Sem alegria. E também, Senhor, eu peço pelo mesmo motivo, Pai, também não só o óleo da alegria, Pai, mas também derrama sobre ela, Senhor, força, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos dessa alegria do Senhor, dessa força nesses dias maus. E com tudo isso, Senhor, também não perder a nossa fé em Ti, não perder o foco, o alvo que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e dele vem todas as coisas. Estamos no caminho, estamos nele e nele nós. Estamos na videira verdadeira, estamos enxertada nele e daremos fruto nos devidos tempos. E esse fruto da alegria esteja em nós, né? O fruto do Espírito, né? Paz, amor, longanimidade. Que essa
essas coisas todas estão no teu Espírito, que habita em nós e que traz a nossa memória, Senhor, a força, a alegria, a unção que o teu Espírito traz em nós. E focar em Ti, saber que o nosso alvo, o nosso caminho é Jesus, o nosso alvo é Jesus, e é nele que temos a segurança, a paz e a alegria. E saber que cremos que tudo é possível, né, ao que crê. E aquele que crê precisa ter fé para agradar a Deus, né? Então a fé é tudo, né? A fé é tudo. A fé nos faz vencer. E também peço Deus pelo Felipe. O Felipe pede oração pelo Vinícius, o Vinícius Alves Belisário, pela cura do seu rins. E também, dia 19, seria hoje, né? Hoje, dia 19 do 8, às 19 horas, exatamente às 19 horas, ele vai entrar para fazer cirurgia, vai internar para fazer cirurgia. Deus, que Tu és o médico dos médicos, Tu és a cura, Jesus. Que se ele não precisar fazer essa cirurgia, Senhor, Tu age antes dele entrar na sala. Tu tem os seus meios. E que ele seja curado dos rins. E que se ele tiver que fazer cirurgia, Senhor, Tu está no controle. E Tu vai estar na mão dos médicos. E aí vai estabelecer uma cura segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Eu creio nisso. Esteja visitando ele nessa sala de cirurgia. Esteja com os Teus anjos de apóstolo ali. Esteja com a Tua presença, Jesus, médico dos médicos, nessa sala. E completa a obra na vida do Vinícius. Vinícius Alves Belisário. Descansa em Deus, espera em Deus e o mais Ele fará. Confia que Deus está no controle de todas as coisas. E nada acontece sem a permissão dEle. Nenhuma folha de uma árvore cai sem que Ele queira. E nem o fio dos nossos cabelos também. Então creia nisso. E o Douglas também, ele pede oração pelo seu filho, que está chegando, né, está a caminho, com certeza alguma viagem, alguma coisa que ele não especificou aqui, guarda e livra a chegada dele, Senhor, do filho do Douglas. E também ele está precisando de um emprego, Paizinho, ele precisa de um emprego. Pai, Tu és o Deus que abre portas, e portas que Tu abre ninguém fecha, e portas que Tu fecha ninguém abre. Então Te peço, Paizinho amado, pelo filho do Douglas, abre uma porta de emprego para ele, porque eu sei e creio que a porta que Tu abre, ninguém fecha. E que ele possa trabalhar, receber seu dinheiro digno, seu salário digno, para sustentar a sua família, pagar suas contas e ficar de cabeça erguida. Em nome de Jesus, abençoa uma porta de emprego para o filho do Douglas. Em nome de Jesus, eu acredito, Pai, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Também, Senhor, a Cristiane Solange, ela pede oração pelas noras, Amanda, Natália e Daniela, e seus filhos, Júnior, Daniel e Alexandre. E também pede pelo seu marido, José Carlos Elutério, por conversão e batismo. Acredito que esses nomes são para isso, salvação, né? E batismo, a conversão e o batismo. Pai, em nome de Jesus, visita onde estiver a Amanda, a nora da Solange, a Natália e a Daniela e seus filhos, Júnior, Daniel e Alexandre. Senhor, alcança eles, salva essa família, Pai. Porque a Tua palavra diz que será salvo tu e tua casa. E a Cristiane está pedindo pela sua casa. Então eu creio que a salvação já está determinada nessa casa. A salvação já está determinada para a família da Cristiane Solange. Eu creio em nome de Jesus que ainda esse ano ainda vai haver muita conversão nesse lar. Em nome de Jesus eu creio. E já te agradeço por isso. Em nome de Jesus. E a Sandra, esse aqui já... Bom, são só esses pedidos. E o Júnior também, tem o Júnior aqui. O Júnior, ele agradece e pede que ele agradece, porque ele agradece a Deus porque Deus o livra de todo mal. Deus tem livrado ele de enfermidades. Ele tem emprego, ele agradece a Deus pelo emprego, né? E pelo livramento das enfermidades e outras doenças. E também ele pede oração pelos hospitais, né? Pelos que estão enfermos, doentes com Covid, ou também outras doenças.
Deus, Tu és o médico dos médicos. Visita cada ala do hospital, visita cada quarto, cada leito, Pai, cada paciente, Paizinho. Senhor, aqueles que estão no isolamento, Pai, nas UTIs, ó Pai. Senhor, com as famílias que estão chorando desesperadamente, porque sabe que um caminho que eles entram muitas vezes sem volta. E não haja nem como despedir. Deus, mas Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus de amor. Tu és o Deus da vida. E eu creio que Tu pode sim, creio sim, que Tu pode visitar cada leito e trazer a cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que bom estar em mais um Culto Fé com você. E é muito bom também que você chegou até aqui, o final do nosso culto. Glória a Deus pela sua perseverança, pela sua persistência em ficar conosco até a hora da palavra. E antes da palavra, eu quero agradecer aqui e falar para você não se esquecer de compartilhar esse culto com outras pessoas, mesmo que não seja agora, pode ser que seja depois. Seja um evangelista digital. Você já deixa o seu like aí também, a sua curtida no nosso canal. E nós estamos chegando também ao fim de mais uma série de pregações. Nós começamos essa série chamada Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, conforme você preferir. E está chegando mais ao fim de uma série, dessa nossa minissérie Sermão da Montanha. Então, meu querido e minha querida, eu quero agradecer a Deus e quero pedir um favor para você, desafiar você que nos ouve aí, de colocar ou nos comentários ou no chat ao vivo aí, que você está nos assistindo, colocar aí qual dessas bem-aventuranças mais falou com você, qual dessas bem-aventuranças Deus ministrou mais ao seu coração. Lembrando que nós falamos já sobre 8 bem-aventuranças, estamos indo para a 9ª e última agora, e vamos falar agora sobre bem-aventurados os injuriados. Mas comenta aí para nós como igreja, qual dessas bem-aventuranças você mais se identificou, mais Deus falou com você. E quero falar para você que está chegando agora, que elas estão todas salvas aí no nosso canal, para que você assista, seja abençoado, seja edificado, seja aperfeiçoado à imagem de Cristo, e também compartilhe com outras pessoas sobre essa minissérie do Sermão da Montanha, onde nós estamos trabalhando as bem-aventuranças, ou ser mais que feliz, da forma que Jesus nos ensinou. Então, sem perca de tempo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, do verso 11 ao verso 12. Nós vamos falar hoje sobre bem-aventurado os injuriados. Mateus capítulo 5, do verso 11 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12: Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Glória a Deus. Feche os seus olhos aonde você está. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Abba, nós queremos agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento, ó Pai, onde podemos nos inclinar à Tua vontade, nos inclinar ao Teu querer, nos inclinar à Tua palavra. E nós queremos, ó Pai, pedir que Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, ministre ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã que nos assiste e nos ouve, para que a Tua palavra por si só possa surtir efeitos. E Pai, e ao findar de mais uma palavra, que possamos sair daqui e praticar, ser bem-aventurados por praticar essa palavra, em nome de Jesus. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos bem-aventurados por praticar essa palavra. É em Teu nome que oramos, é em Teu nome, Pai, que pedimos. Ministra ao nosso coração, ministra a nossa mente, ministra ao nosso espírito. Amém, amém e amém. Então, meu querido, minha querida que nos ouve, nós
Vamos falar hoje sobre bem-aventurado os injuriados. E eu quero iniciar com um pensamento do filósofo moderno René Descartes, que ele escreveu o seguinte: eleve a tal ponto a tua alma, que as ofensas não a possam alcançar. Elevem a tal ponto a tua alma, de modo que as ofensas, as calúnias, as injúrias não possam alcançar a sua alma. Então nós estamos na última bem-aventurança, como já disse no começo. E como eu disse também na mensagem anterior, Jesus termina esse sermão das bem-aventuranças falando sobre a perseguição. E ele fala de dois tipos de perseguição. Ele fala primeiro dos perseguidos. Bem-aventurado os perseguidos pela espada, aqueles que são mortos, aqueles que são presos. E agora no verso 11, ele fala dos perseguidos pela injúria, ou os injuriados porque são perseguidos. Então, essas duas últimas bem-aventuranças são consequências de você ser como Jesus, de você ser esse bem-aventurado e essa bem-aventurada que Jesus está dizendo em todo o capítulo 5 inicialmente. Sabe, meu irmão, minha irmã, enquanto as 7 bem-aventuranças anteriores lidam com as características dessa vida bem-aventurada. Embora ambas bem-aventuranças do capítulo 10, do verso 10 e do verso 11, a 8ª e a 9ª bem-aventurança, falem sobre perseguição, falem sobre o que vamos sofrer nessa terra, são sofrimentos totalmente diferentes. No verso 10, como eu disse, é esse sofrimento da espada, da briga, do ser preso, do ser açoitado, né? E o segundo sofrimento, essa segunda perseguição, a primeira é uma perseguição armada, e a segunda perseguição é uma perseguição da injúria. Então a primeira do versículo 10 se trata da perseguição armada que muitos cristãos sofrem até hoje em países perseguidos, sofrem cadeias, sofrem castigos e sofrem até a morte por causa da justiça. Mas nessa última agora, meu querido, minha querida que nos ouve, é na base da perseguição como injúria. E o que é injúria, pastor? Né? Meu irmão, minha irmã, a injúria nada mais é como a gente pode chamar hoje de calúnia, ou difamação, ou informação falsa, uma informação desonrosa, uma informação falsa sobre alguém, desonrosa sobre alguém, que visa atingir a honra de alguém e que visa atingir a reputação de alguém, a reputação daquele que é cristão, daquele que é bem-aventurado. Então, o que configura mesmo, a Bíblia já cita isso na época de Jesus, mas eu quero dizer para você que, inclusive, esse tipo de perseguição que Jesus está mencionando aqui, calúnia, difamação e injúria, no nosso tempo hoje, no nosso Brasil atual, se configura até como crime no nosso país, no artigo 138 e no artigo 139 do Código Penal brasileiro. Então a calúnia, a difamação e a injúria, dessa forma na qual Jesus está falando, que foram perseguidos os profetas antes de nós, hoje se configura como crime no nosso Código Penal, no nosso país, do artigo 138 e do artigo 139. Mas voltando aqui, meu querido, às Sagradas Escrituras, o cristão é atacado não apenas pela oposição e pela espada do mundo, mas o cristão também é atacado e é perseguido pela língua feroz, pela língua voraz dos ímpios e do mundo. E a Bíblia diz que a língua é como fogo, a língua é como veneno, a língua mata. Nós vamos ver também que a Bíblia vai falar lá no Salmo, capítulo 55, verso 21, que a língua, meu irmão, minha irmã, é como uma espada desembainhada, né? Ou para nós, na nossa atualidade, que não se usa tanto espada, né? Na nossa atualidade é como se fosse como uma arma engatilhada. Sabe, meu irmão, minha irmã,
nós podemos matar uma pessoa, tirando a vida dessa pessoa, ou podemos matar uma pessoa, destruindo o nome dessa pessoa, destruindo a reputação dessa pessoa. A língua é tão poderosa, meu irmão e minha irmã, que ela é mencionada tanto no Antigo Testamento, como lá em Provérbios capítulo 18, Salomão adverte sobre o perigo da língua, sobre o poder das palavras. Salomão adverte em Provérbios capítulo 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então não existe fala inocente, não existe linguagem inocente. E aí Salomão diz que o que bem utiliza vai comer do seu fruto. E eu quero falar então sobre 3 formas da perseguição pela língua. 3 formas da perseguição pela língua que Jesus nos aponta aqui dessa injúria. Entendendo que a injúria é uma perseguição de calúnia, de falatórios, que vão perseguir o cristão genuíno, que vão perseguir o bem-aventurado, a bem-aventurada. Então o texto, Jesus nos revela nesse texto que nós lemos, que se pode matar uma pessoa, tirando-lhe a vida ou destruindo-lhe o nome. E são 3 formas dessa perseguição, através da língua, ou das falas, ou das conversações. Como o próprio Salomão falou, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então eu quero apontar 3 aqui. Primeiro é a própria injúria mencionada pelo texto. Segundo é a própria mentira mencionada pelo texto. E a terceira é a maledicência. Então o texto nos aponta, Jesus nos aponta que há 3 formas de calúnia na época. Havia 3 formas de calúnia na época de Cristo e ainda na nossa época: a injúria, a mentira e a maledicência. Eu quero começar então falando sobre a primeira forma, que é a injúria, que está lá no verso 11 do capítulo 5. Jesus inicia dizendo o seguinte: por minha causa vos injuriarem. Essa é a expressão. Por causa de Jesus seremos injuriados. Por causa de Jesus seremos injuriados. Então, a palavra injúria aí no grego é oneidizo. E essa palavra significa jogar algo na cara de alguém, maltratar com palavras vis, maltratar com palavras cruéis e maltratar com palavras escarnecedoras. Era isso que Jesus estava falando, que por minha causa vão te maltratar com palavras vis, que por minha causa vão te maltratar com palavras cruéis, que por minha causa vão te maltratar com palavras escarnecedoras, ou seja, com palavras que vão zombar de você. Então Cristo foi acusado, meu irmão, de diversas palavras dessas aqui, que nós estamos citando. Jesus Cristo foi acusado de beberrão, Jesus Cristo foi acusado de endemoniado. Sabe, meu querido, Jesus foi cuspido, foi escorraçado, foi apanhado. Jesus sofreu demais. Os cristãos também, não de diferente forma, após Jesus ter morrido e ressuscitado, os primeiros cristãos também foram pesados por essa injúria. Os primeiros cristãos foram xingados, foram chamados de canibais, foram chamados de imorais, foram chamados de incendiários, foram chamados de rebeldes e foram chamados até de ateus. Então você vê que desde Cristo, antes de Cristo, os profetas que sofreram antes dele, ele sofreu essa injúria, e os cristãos que vieram após dele, ele também sofreu essa injúria. Você vai ver também que isso aconteceu com Paulo. Chamaram o apóstolo Paulo de tagarela, chamaram o apóstolo Paulo de impostor, chamaram o apóstolo Paulo de falso apóstolo. Só que o mais interessante de tudo isso não é a injúria que eles sofreram, é a maneira como eles reagiram. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. O mais interessante de tudo é que Jesus não defendeu a sua reputação. Paulo não defendeu a sua reputação. Paulo poderia ter devolvido na mesma moeda, ter amaldiçoado. Jesus poderia ter devolvido na mesma moeda, ter mandado um raio cair na cabeça de quem o xingava, o agredia. Mas eles não fizeram isso. Eles não se defenderam. Eles não revidaram. Sabe, o mais interessante é que ninguém se defendeu. Ninguém revidou. Não houve olho por olho, não houve olho por olho e não houve dente por dente. Nem Paulo e nem Jesus
revidaram na mesma moeda. Nem Paulo, ouça bem, meu irmão, minha irmã, nem Paulo e nem Jesus revidaram na mesma moeda. Então Jesus declarou, olha só o que Jesus declarou, depois de tudo que ele sofreu. Ele olhou para os céus, olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Eles não sabem o que fazem. Paulo também escreveu nas cartas sobre os seus sofrimentos, sobre as injúrias que ele sofreu. Paulo escreveu o seguinte: a Deus pertence a vingança. E escreveu que não se deveria pagar o mal com o mal, mas que deveria se pagar o mal com o bem. Então, meu querido e minha querida, nós seremos bem-aventurados se formos injuriados. Mas sabe o que acontece quando a gente é injuriado? Quando alguém fala algo para nós, nós temos a tendência maligna de retrucar, de revidar, de se proteger, de revidar. E a segunda forma de perseguição através da calúnia, né, como nós estamos falando aqui, a primeira foi a injúria, a segunda é mentindo. Você vai ver aí no verso de número 11, que vão perseguir, vão injuriar, vão perseguir, mentindo. Ou seja, a segunda forma de calúnia verbal, de injúria verbal, é a mentira. Então eu quero começar dizendo que a mentira é a maior arma do diabo. A mentira é a negação, a mentira é a ocultação, a mentira é a alteração da verdade. Chamaram Jesus de beberrão, chamaram Jesus de possesso, chamaram Jesus de filho ilegítimo. Mas, assim como Jesus, eu e você, um cristão abençoado, uma cristã abençoada por Deus, sempre será amaldiçoada pelo mundo, sempre será amaldiçoado pelo mundo. Assim como Jesus era abençoado por Deus, mas foi maldito pelo mundo, maldizente pelo mundo. Sabe, hoje a igreja evangélica, eu não sei se você tem essa sensação, querido irmão e querida irmã, hoje a igreja evangélica está sendo motivo de chacota, está sendo motivo de zombaria, porque falta à igreja do presente século integridade. Falta para a igreja do presente século verdade. A igreja está crescendo, meu irmão, minha irmã, não sei se você tem essa sensação como eu tenho. A igreja está crescendo no nosso país, mas parece que a vida dos cristãos não muda. Ser crente hoje não é sinônimo de ser íntegro e ser verdadeiro. Eu lembro de uma época, e os mais velhos vão também concordar comigo, e que pelo simples fato de você ser cristão, você ia na venda, e lá tinha aquele caderninho de fiados que antigamente tinha, o caderninho da mercearia. Você, por simplesmente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, as pessoas confiavam na sua palavra, confiavam em você porque você era um homem e uma mulher de Deus. Hoje, se as pessoas falam que é cristão, que é cristã, as pessoas desconfiam. Haja visto que eu, como pastor, fui tentar comprar o meu carro no ano de 2014, e quando eu falei que eu era pastor, a minha ficha foi reprovada na hora, porque a própria empresa, a própria concessionária tomou diversos calotes de políticos e de pastores. Então eu tive que usar um fiador, coisa que até a Bíblia condena, mas se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir comprar um automóvel. Então, quando nós falamos da igreja cristã brasileira, quando nós falamos de cristão, muitas vezes nós vemos cristãos sem caráter, sem palavra, mentirosos, que usam a palavra de Deus para se esconder e para criar as suas mentiras. Homens e mulheres que beiram que estão beirando a canalice, porque não tem um caráter transformado, moldado por Jesus Cristo. E aí multiplicam-se os escândalos nos nossos dias daqueles que se dizem cristãos. Então a igreja evangélica está sendo mais conhecida na mídia pelos escândalos do que pela sua piedade ou pela verdade do evangelho. Eu tenho dito que a maior parte das mudanças do mundo hoje,
que está acontecendo à nossa volta não são influências da igreja, são influências da tecnologia, são influências da política, porque a igreja perdeu a capacidade de anunciar a verdade. E não só de anunciar a verdade, às vezes anuncia a verdade, mas não consegue viver a verdade. Então, quando era para a igreja estar mudando o mundo, não a tecnologia, não a política, não a educação, era para a igreja estar mudando o mundo, porque nós anunciamos a verdade, uma verdade que liberta, uma verdade que transforma, mas temos dificuldade de viver essa verdade. Então, meu querido, minha querida, eu quero só lembrar a você, meu irmão e minha irmã, que nos ouve, que o diabo continua sendo o pai da mentira, e não é Deus. O diabo, conforme João capítulo 8, verso 44, continua sendo o pai da mentira. Então, toda vez que você pensar em mentir, toda vez que você querer mentir sobre alguém, ou sobre algo, ou sobre uma situação, lembre-se que todos que vivem na prática da mentira se colocam debaixo do senhorio e debaixo da paternidade do diabo. Porque ele é pai da mentira, e quem mente se coloca debaixo da paternidade como um filho e uma filha do diabo. Terceira forma de injúria é a maledicência. Ainda no verso 11 aí, você vai ver a expressão: disserem todo mal contra vós. Então, de injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então, existe uma fala que é maligna, existe uma fala que é maldita, de maledicência. Meu irmão, minha irmã, se eu e você fôssemos entregados à nossa própria sorte, nós iríamos com certeza perecer, porque a nossa vida sem Deus, a nossa vida entregue à nossa própria sorte, com certeza não seria uma vida muito boa. Mas como nós somos cristãos, nós podemos ser alvos da maledicência. E o que é a maledicência, pastor? Maledicência é falar mal de alguém. Mas não falar mal de alguém na frente dele, falar mal de alguém nas costas dele. Falar mal de alguém, a Bíblia diz que é como a inimizade da serpente contra a semente sagrada. A Bíblia vai dizer que a língua que é maledicente, está lá em Tiago capítulo 3, do verso 6 a 8, a língua que é maledicente é como fogo e como veneno. A Bíblia vai dizer que a língua maledicente tem uma capacidade avassaladora de destruir. A Bíblia vai dizer que a língua maledicente é como uma fagulha numa floresta, porque uma fagulha na floresta provoca uma destruição total. A Bíblia diz que a língua maledicente é como um veneno que mata rapidamente. E é notório, meu irmão e minha irmã, que as pessoas mais piedosas, aquelas que querem mais se parecer com Jesus, são as mais hostilizadas pelo mundo e pelas pessoas desse mundo. E quanto mais perto de Deus eu e você andarmos, mais perto da luz eu e você andarmos, mais o mundo vai nos odiar, mais as pessoas que estão em desacordo com Deus e em acordo com o mundo vão nos odiar, vão nos perseguir. Quanto mais eu e você refletimos o caráter de Cristo na minha e na sua vida, mais o mundo vai nos perseguir, mais o mundo vai nos caluniar, mais o mundo vai nos difamar, mais o mundo vai maldizer as nossas vidas, porque o mundo odeia a Cristo como odiou a nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você: se isso acontecer, Jesus diga, se alegre. Porque assim como perseguiram os profetas, perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos que viveram antes de nós, esses que foram perseguidos por causa das injúrias, receberão um galardão nos céus. Então, meu irmão, minha irmã, você vai ver também que lá em Apocalipse, você vai ver, não sei se você acha que é na abertura do 5º selo, você vai ver
que esses que foram perseguidos, esses que foram mortos, esses que foram injuriados, difamados, condenados, estão falando diretamente com Deus conscientemente. Então a morte não é um sono profundo, não é um sono eterno. Eles estão conscientes, dizendo: Deus, até quando o Senhor não vai nos vingar? Até quando o Senhor não vai fazer alguma coisa com esse povo, com esses perseguidores? Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir aqui dizendo, porque nós falamos então da injúria, nós falamos da mentira e da maledicência, que é uma forma de perseguição na qual Jesus cita. Eu quero concluir aqui dizendo, meu irmão, minha irmã, e pedindo a sua atenção total nesse momento, dizendo que um bem-aventurado e uma bem-aventurada pode ser alvo das ofensas, pode ser alvo dos falatórios, mas eu quero fazer uma vírgula bem grande aqui. Embora a gente possa ser alvo de conversas, de picuinhas, de falatórios inúteis, mais conversações, embora a gente possa ser alvo, eu quero fazer uma vírgula bem grande aqui como um alerta. Cuidado, meu irmão e minha irmã, para que você não inicie e nem participe desse tipo de conversação e desse tipo de injúria, de calúnia, de difamação. Sabe, meu irmão, minha irmã, como nós falamos de René Descartes no início, não é isso? Como nós falamos de René Descartes, que eu e você, cada um de nós, possa ter a nossa alma em paz com Deus, e ter uma alma tão elevada, como Descartes escreveu, para que esse tipo de perseguição não nos atinja, não nos destrua, não mexa com as nossas emoções, com a nossa alma. E aqui eu quero deixar um pensamento de um poeta português chamado Antônio Aleixo. Olha o que esse homem disse. Quero ler aqui para você. Para não fazeres ofensas e ter dias felizes, para não fazeres ofensas, para que eu e você não faça ofensa e tenha dias felizes, não diga tudo o que você pensa, mas pense tudo o que você diz. Antônio Aleixo, ele disse: para não fazeres ofensas e ter dias felizes, não diga tudo o que você pensa, mas pensa tudo o que dizes. Meu irmão, você pode dizer isso comigo, minha irmã? Você pode repetir isso comigo? Para não fazer ofensas e ter dias felizes, eu não devo dizer tudo o que eu penso, mas devo pensar em tudo o que eu vou dizer. Então eu finalizo repetindo a afirmação que o apóstolo Tiago escreveu na sua carta no capítulo 3, verso 8. Que nós podemos errar em muitas coisas. Tiago 3, 8. Mas quem não tropeça naquilo que fala, Tiago diz que é um varão perfeito. Quem não tropeça naquilo que fala, podemos tropeçar em muitas coisas, Tiago está dizendo, mas quem não tropeça naquilo que fala, é um varão perfeito. Que possamos nos permitir ser homens e mulheres que da sua boca não saia palavras maldizentes e bendizentes. Porque o próprio Tiago fala que uma fonte não joga água salgada e água doce. Que a nossa boca possa falar do que o nosso coração está cheio. E que o nosso coração venha estar cheio da presença de Deus. Que o seu coração venha estar cheio da graça de Deus, do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que as pessoas desse mundo possam nos perseguir, porque estamos fazendo a vontade de Deus, mas que nunca da nossa boca possa sair bênção e maldição, porque agradar a Deus, meu irmão, minha irmã, nem sempre implica agradar aos homens.
Se nem Jesus Cristo agradou a todos, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, você também não vai fazer isso. Então procure agradar a Deus, porque quem agrada a Deus não erra. Quem agrada ao Espírito Santo não erra. Quem obedece à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, e aí fica guardado debaixo da autoridade, do poder, da graça e da sabedoria que vem do alto. Sabe, meu querido, que as pessoas possam nos injuriar, nos caluniar, nos difamar, mentir sobre nós, falar maledicências sobre nós, mas que da nossa boca, da tua boca, não saia isso, em nome de Jesus. Que possamos ser mais fortes na força do Senhor, e que toda calúnia, toda ofensa e toda perseguição, meu irmão, minha irmã, não nos afete, a ponto de ficarmos desestruturados emocionalmente. A pastora Thaís, ela colocou um vídeo no Minuto Perícope sobre a inconstância das nossas emoções. E eu quero aqui clamar para que você, meu irmão, minha irmã, assista, acompanhe sobre isso. Ela tem trabalhado muito com a igreja nesses dias sobre isso. Também assista alguns vídeos da minha cunhada, que é neurocomportamental, que também tem falado sobre emoções. Minha cunhada Nancy Lima. Então, meu irmão, minha irmã, assista, porque é importante nós entendermos que as ofensas e as perseguições, as calúnias que o mundo levanta contra nós, não podem nos abalar, não podem nos desestruturar, e que assim como Jesus falou, que nós seremos benditos por isso, bem-aventurados por isso, felizes por isso, porque se Ele foi perseguido, nós também seremos, se Ele sofreu, nós também sofreremos. Mas saiba que nós temos que ser forte na força do Senhor, para estar acima, ter uma alma elevada, como o Descartes diz, acima de tudo isso. E sempre nos alegrando, porque se perseguiram aos profetas, se perseguiram a Jesus, se perseguiram aos apóstolos que viveram antes de nós, foi porque eles agradaram a Deus. Eu quero só, estou sentindo no meu coração de ler um texto aqui com vocês, para a gente finalizar, Hebreus, último texto. Nós falamos sobre os heróis da fé, eu estava conversando com o pastor Christian esses dias, numa live no nosso canal do Instagram, e ele falou assim: pastor Israel, nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, homens que conquistaram, homens que alcançaram, homens que desbravaram, homens que fizeram, e a Bíblia chama eles de heróis da fé. E a gente pensa que cristianismo é só alegria, cristianismo é só festa, cristianismo é só vitória, cristianismo é sabor de mel. Mas, meu irmão, é o mesmo texto de Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 36, também continua falando sobre heróis da fé. E olha o que ele diz, Hebreus 11, verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Verso 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, errantes pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Esses aqui também foram heróis. A Bíblia não fala que herói é só aquele que conquista algo, ou ganha algo, ou que alcança a vitória de algo. Mas a Bíblia também fala que aquele que é perseguido, aquela que é perseguida, não é digna nem de estar na terra. A terra não é digna da presença dessa pessoa. Sabe, meu irmão, minha irmã, não defenda a sua reputação, não defenda o seu cargo,
Não se defenda. Não se defenda das ofensas. Pastor, mas isso é ser frouxo, isso é ser mole. Como dizia antigamente, a gente usava muito esse termo. É ser mole, é ser covarde. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, se estão te perseguindo, não por uma causa pessoal, mas por causa de Cristo, não se defenda. Não se defenda. Lembrando que bem-aventurado é o pacificador. Mas se estão, meu irmão, minha irmã, perseguindo você, se os maldosos estão te perseguindo, se os maldosos estão te perseguindo, eu quero dizer que a pior coisa que uma pessoa maldosa pode fazer com você é te tornar uma pessoa maldosa como ele é, ou como ela é. Porque se você continuar sendo como Cristo, bem-aventurado e bem-aventurada você será. Repita aqui, a pior coisa que uma pessoa maldosa pode fazer com você é te tornar maldoso como ele é, como ela é. Mas se você se permitir, em meio à maldade, ser como Cristo, bem-aventurado, bem-aventurada você será. Eu quero orar com você, convidar para que você feche os seus olhos e agradecer pela sua paciência, pela sua compreensão. E eu espero que aquilo que eu não disse, que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, agradecemos ao Senhor por esse tempo. E no Senhor já somos bem-aventurados. No Senhor essa minha irmã já é bem-aventurada. Esse meu irmão já é bem-aventurado. Pai, entendemos, ó Deus, que a paz não é a ausência de conflitos, mas a paz é a ausência de medo. Porque a verdadeira paz é o Senhor e a verdadeira paz lança fora todo medo. Tira o medo, Pai, desse meu irmão, dessa minha irmã. Tira, Pai, todo o temor. Levanta, Pai, homens e mulheres que não se envergonham do Teu Evangelho. Que não se envergonham, Pai, de ser obreiros do Teu reino. Dispenseiros do Teu reino. Que não se envergonham de se tornar reis e sacerdotes do Teu reino. E a cada dia, Pai, vem sobre nós com a Tua graça. Pai, aqueles que precisam de cura, que estão nos ouvindo, que o Senhor possa tocar com um toque de cura. Aqueles que precisam de transformação, que o Senhor possa tocar com um toque de transformação. Aqueles que precisam de paz, que o Senhor possa ser a paz. Mas que em tudo, Pai, o Senhor possa nos fazer bem-aventurados e bem-aventuradas. Em nome de Jesus, ó Pai. Levanta, Senhor, ó Pai, no meio de tanto caos, no meio de tanto colapso, ó Deus, político, financeiro, emocional. Levanta homens e mulheres que não se abalam com as coisas desse mundo, mas que permanecem firmes para sempre, como os montes de Sião, no Senhor, para o louvor da Tua glória. Que cada um, Pai, não venha construir a sua vida na instabilidade desse mundo, mas que cada um e cada uma venha construir, Senhor, como nós cantamos aqui, a sua vida em Ti. O Senhor é a pedra de esquina, a pedra de construção, a pedra angular, sobre a qual nós temos que construir a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Vamos receber a bênção apostólica com o amor do Deus Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unção, a consolação do Espírito Santo. Seja sobre nós em amor permaneça. Nos tornando bem-aventurados e bem-aventuradas no Senhor. Hoje e para todos sempre. Quem crê, diga amém, amém,
Amém? Um bom final de semana e não se esqueça do nosso culto às 19 horas e a nossa escola bíblica às 10h30. Um grande beijo. Obrigado.